Agora, outra maneira de você resolver integração numérica é pela regra de Simpson. A regra de Simpson, ela difere um pouquinho da regra do trapézio. No trapézio, a gente tinha uma reta ligando os pontos. Aqui, a gente vai ter uma parábola. Então, para você ter uma parábola, você precisa da definição de 3 pontos nessa parábola. Com 3 pontos, você tem, então, a parábola. E aí, a partir desses 3 pontos, você tem a aplicação para a fórmula do cálculo dessa integral. Então, aqui eu tenho um ponto A, tenho um ponto B, tenho um ponto médio entre A e B, e tenho os correspondentes da f de x para A, para B e para ym. Então, aqui eu tenho A, e esse ponto, então, é o meu f de A. Aqui eu tenho B, aqui, então, vai ser o meu f de B. Aqui eu tenho o ponto médio, ym, então, eu vou ter um f de ym. Então, o ponto médio, ym, ele vai ser o A mais o B dividido por 2. E a integral pelo método da regra de Simpson simples, vai ser h sobre 3, que multiplica f de A mais 4, f de ym mais f de B. Agora, aqui, a gente está esquecendo de alguns lugares, né? A gente tem esse lugar aqui, que não foi calculado, e esse lugar aqui, que foi calculado a mais. Então, aqui a gente tem alguns erros. Para a gente diminuir esses erros, então, a gente tem a regra de Simpson composta. Então, a gente vai dividir em mais vezes para a gente conseguir ter um número mais exato da área calculada aqui embaixo, para chegar do número mais exato da área, que é a integral dessa f de x. Aqui, bem parecido com a regra de trapézio, normalmente o exercício vai fornecer o n, então esse n vai ser o número de vezes que você vai dividir a sua área. Então, eu vou ter aqui, por exemplo, eu tenho um n igual a 3. Sendo que, se esse n é igual a 3, eu vou ter, então, x1, x2, x3 e x4. Eu sempre vou ter, então, o x, n mais 1, sendo o meu último x, que no caso, então, é o x3 mais 1, que é o x4, que é o meu valor de b. E aí, a distância entre o x1 do x2 é um h. Entre x2 e o x3 é um h. Entre x3 e um x4 é um h. Esse h aqui, ele vai ser usado para fazer o cálculo dessa área, por exemplo, 1. O nosso h, ele é calculado sendo b menos o a dividido pelo número de vezes aqui, então vai ser b menos a dividido por n. E daqui a gente já consegue ter os nossos valores de x. O nosso x1, ele é igual a A. Esse daqui, então, é fornecido no exercício. Assim como o N. O x2 vai ser quem? Vai ser o x1 mais esse H. O x3 vai ser o x2 mais esse H e assim por diante. Então, eu vou ter os valores de x1, x2, até o xn mais 1, que nesse caso aqui é um x4. Ele vai ser igual ao meu valor B. Quem que são esses valores A e B? Às vezes, então, o exercício ele dá que a f de x é uma integral de 2 até 5 de x cosseno de x mais 5 dx. Essa daqui, então, é a nossa f de x. Esse daqui é o nosso A e esse daqui é o nosso B. E aí, a gente aplica os valores de x que a gente achar para esse f de x que o exercício deu. E aí, eu vou encontrar vários f's de x. Encontrando os f's de x e o h, a gente já consegue colocar na fórmula de SH, que é a fórmula para a gente achar a integral de dada função, certo? Como que é essa regra? É o h sobre 3,
Então, é esse h sobre 3 que multiplica. Ele vai multiplicar o f de x1, que a gente achou aqui, mais 4 vezes o f de x2, mais 2 vezes o f de x3, e assim por diante, até o f de xn mais 1. Agora, quando eu sei que eu multiplico por 4, que eu multiplico por 2. Aqui eu tenho um x2. Esse 2 ele é par, então eu multiplico por 4. Aqui eu tenho um x3. Esse 3 ele é ímpar, então eu multiplico por 2. Então, quando eu tenho um x par, eu vou multiplicar por 4 o f do meu x, que é par. Quando eu tenho um x ímpar, eu vou multiplicar por 2 o meu f de x ímpar. No exercício vai ficar mais fácil de vocês entenderem. Então, mas o macete para decorar é que você vai ter os extremos da sua f de x mantidos e os valores intermediários, então esses valores que a gente vai encontrar aqui no meio, a gente ou vai multiplicar por 4, se for par, ou então a gente vai multiplicar por 2, se for ímpar. Agora a gente vai resolver um exercício para regra de Simpson composta.